Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de Bolsa Família. O governo federal fez um corte de quase 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. E o motivo foi a suspeita de irregularidades. O governo Lula está fazendo uma limpa nas irregularidades do cadastro do programa Bolsa Família. Até julho, 934 mil beneficiários que diziam viver sozinhos foram cortados. A suspeita de fraude. Em abril, o governo fez um bloqueio temporário de mais de 1 milhão de beneficiários que afirmavam morar sós. Determinou também que prestassem mais informações. Houve confusão e nos meses seguintes, quem não preencheu os requisitos foi cortado. Grande parte nem mesmo se manifestou. E os novos cortes devem ocorrer em agosto. A explosão das famílias de uma só pessoa coincidiu com os pagamentos mínimos de R$ 400 e R$ 600. As maiores altas foram justamente em dezembro de 2021, quando o governo começou a pagar o mínimo de R$ 400, e em julho de 2022, mês em que foi aprovada a PEC, que ampliou o mínimo de R$ 600. Os números se refletiram nas folhas de pagamento nos meses seguintes. Olha só, uma seguradora suíça divulgou um relatório nesta quarta-feira que indica que as catástrofes naturais provocaram danos imensos aos cofres públicos e privados em todo o mundo neste primeiro semestre. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra 48 bilhões de dólares um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que as catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. Olha só, você sabe, já ouviu falar em MAV? Pois é uma má formação artério-venosa, uma alteração cerebral rara que atinge 10 a cada 100 mil pessoas no mundo. E a boa notícia é que o diagnóstico pode ser feito com um exame de imagem convencional. A publicitária Fernanda Bota levava uma vida aparentemente normal, mas tinha dores de cabeça constantes. Eu estava com 37 anos, eu sou publicitária, né? Trabalho na área há muitos anos, trabalho home office, sempre praticando atividades físicas. Eu sou bailarina há muitos anos, né? Bailarina por hobby, mas sou bailarina há muitos anos. A minha vida estava tranquila, pacata, tirando as enxaquecas, que era uma companhia constante minha desde a adolescência, né? E foi até por isso que eu descobri a MAV, porque eu fui investigar essas enxaquecas que eu tinha. E naquele momento as enxaquecas se intensificaram muito, né? E aí eu fui buscar um neuro, fiz uma ressonância magnética e foi um achado mesmo. Fernanda se surpreendeu quando recebeu o diagnóstico da MAV, a malformação arteriovenosa cerebral. Eu descobri a MAV, né, em 2021. A princípio foi um susto muito grande, até por se tratar de uma doença rara. A minha MAV já possuía um aneurisma, né, dentro da MAV, né, que eles chamam aneurisma intranidal. Conhecida por ser uma alteração do sistema vascular, a MAV é um emaranhado de artérias e veias, mal formados e de diferentes tamanhos em formato de bola de lã. A MAV é uma comunicação direta e anormal entre uma veia e uma artéria, que prejudica o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio pelo tecido cerebral. Um neurocirurgião, referência em MAV no Brasil e no mundo, transformou por completo a história da Fernanda. Foi então que eu conversei, né, com o Dr. Feres Chadá, que é um especialista em MAV, reconhecido mundialmente. Ele e a equipe dele são, assim, sensacionais. E ele me tranquilizou muito. Logo de cara, ele falou: Fernanda, isso é um problema que você nasceu com ele, porém existe tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele te acompanhando, né, que a gente não possa mexer na sua MAV,
mas só o acompanhamento também é um tratamento. Mas confesso que ali naquele momento eu já queria a opção da cirurgia, por ele me dizer que se ele conseguisse me operar, ficaria 100% curado. A malformação arteriovenosa cerebral tem cura e o tratamento está à disposição da população de forma gratuita na rede pública de saúde, no Hospital São Paulo, zona sul da capital. Aqui na Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é realizada a pesquisa e a cirurgia da MAVE. Félix Chadá, professor e chefe da disciplina de neurocirurgia da Unifesp e chefe da mesma especialidade na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fala da doença e do risco de sangramentos cerebrais. É a mesma coisa de ter a pia da sua casa. Então você tem a torneira, que é a artéria, e o ralo, que é a veia. E a pia é a malformação arteriovenosa. E qual a consequência disso? Você tem um equilíbrio. Quando você desequilibra ou aumenta a quantidade de sangue ou dificulta o retorno venoso, a MAVE enche. Então, isso ocorre principalmente quando você obstrui o ralo. Então, quando você tem algum fator que obstrua o ralo, que aumente a pressão no ralo, você enche a MAVE e ela se manifesta da principal forma, que é o sangramento, que é a ruptura. O indivíduo ele nasce com a malformação arteriovenosa e, como ela é uma patologia dinâmica, uma doença dinâmica, ela vai aumentando com o passar do tempo. Assim, ela é mais frequente no jovem, ou seja, abaixo dos 20 anos, com maior incidência entre 20 a 40 anos, diferente, por exemplo, do aneurisma cerebral, que rompe principalmente na 6ª década de vida, principalmente em mulheres numa faixa de 2:1, e geralmente associada à deficiência do hormônio. São as mulheres que entram na menopausa e que têm uma fragilidade da parede arterial e que rompem um aneurisma cerebral. Mas apesar de assustadora, a MAVE pode ser diagnosticada com exames de imagem convencionais, o que reforça, segundo o neurocirurgião, a necessidade de acompanhamento regular da saúde. A importância é que para não sangrar, porque se sangra, ela pode ocasionar uma mortalidade, onde o risco de mortalidade é em torno de 4% ao ano, que em torno de uma década chega a 40% de morbidade, ou seja, uma sequela permanente. Então, o risco de um ressangramento chega até 50%. Essa iniciativa salvou a vida da Fernanda, que retomou a rotina após a cirurgia e hoje vive normalmente. Voltei para casa, fiquei uns 20 dias assim, em repouso, né? Depois já voltei a trabalhar. Com 30 dias eu já estava dirigindo. Com 60 dias eu já tinha voltado para o meu balé. Então, graças a Deus, eu saí 100% recuperada da sala cirúrgica. E eu, da mesma forma como eu entrei na sala de cirurgia, eu saí do hospital. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!